Não viva achando que em tudo você tem que escutar tem que saber a sua vocação, senão você não existe. Não. Deus fala a um coração silencioso. A crise nos ajuda a compreender quem nós somos e quem verdadeiramente nós devemos ser em Deus. Então tem essa capacidade, né, de parar, de concentrar para ver aquilo que é a vontade de Deus, de rezar, de estar em constante oração, nesse passo de conhecimento de si próprio para escutar a voz de Deus, porque Deus pode até falar para o nosso coração a nossa vocação e tudo mais, mas se eu não me conheço, eu não tenho uma vida cristã de fato, como eu vou responder a essa vocação se nem eu mesma me conheço? Como eu vou saber o que Deus pede de mim se eu não conheço a Ele? Depois, é preciso que também a gente tenha a coragem de corresponder, né? Porque se há dúvida no nosso coração, é porque há uma vocação aí. Seja ela qual for, se há dúvida, há vocação. Então tenha a coragem de silenciar e de responder. Não é fácil? Não é. Não é fácil responder à vontade de Deus, não é fácil responder ao chamado dele. Não é fácil dizer sim aos planos de Deus e abandonar os nossos, pode ter certeza. Porque eu sei o quanto isso é difícil. Todo momento nós somos chamados a renunciar a nós mesmos para sermos alguém melhor em Deus, como cristãos, como filho de Deus. E isso não é fácil. Não pense que quando você discernir a vontade de Deus, vai ser fácil para você responder. Vai ficar tudo claro, tudo vai entrar nos seus conformes. Não. Não é assim. Pelo contrário. Quanto mais nós buscamos corresponder à vontade de Deus, mais as coisas ficam conturbadas, mais vai entrando problemas, mais vai sendo difícil corresponder. Mas é preciso que nós tenhamos a coragem de corresponder. Fugir? Tudo bem, você pode fugir da sua vocação, mas lá dentro do seu coração você nunca vai ser feliz de fato, porque sempre vai faltar algo dentro do seu coração. Sempre vai faltar algo, porque você vai saber que aquilo não é a vontade de Deus. Você pode ter momentos de felicidade? Pode. Buscando viver a vocação que você quer e não a sua de fato, né? Mas o seu coração nunca vai se sentir pleno, porque pleno nós só seremos quando nós estivermos na vontade de Deus. E dói muito corresponder à vontade de Deus, eu digo por experiência própria, né? Dói, mas isso sacia, né, o nosso coração, porque depois a gente consegue perceber a plenitude daquele chamado e daquela experiência que Deus nos fez viver, né? Que a gente consegue perceber o quão misericordioso e amoroso Ele foi conosco, né? Que desde sempre vai cuidando de tudo e vai fazendo com que as coisas vão se encaixando e que a gente vá sentindo isso com mais plenitude e mais verdade dentro do nosso coração, né? E uma coisa em relação ao fugir da nossa vocação, a gente pode até tentar camuflar no início. Ah, Deus me mostrou, por exemplo, que eu devo casar, mas eu quero ser freira. Mas eu vou ser freira, eu não quero casar. Ser freira também é ser de Deus? É. Mas a gente pode até tentar fugir vivendo a vocação que a gente quer. Mas chega um momento que aquilo é tão forte dentro do nosso coração, é algo tão verdadeiro que nós não conseguimos mais fugir, meus irmãos. A gente não consegue fugir, porque em todo canto você vai sentir aquilo. Em tudo Jesus vai usar para falar com você. Mas claro, Ele é um Deus que nos ama, que nos mostra o seu projeto, mas Ele não nos força. Jesus não nos força a viver aquilo que é os planos dele. Por isso Ele nos deu livre arbítrio, a liberdade de escolher viver os planos dele ou não. Mas não é porque você não vai seguir os planos de Deus que você não pode ser feliz. Claro, você pode ser de Deus e ser feliz naquilo, mas você não vai ser realizado. Porque aquilo não é a plenitude que o seu coração busca. Sempre vai faltar algo lá dentro. Então tem essa capacidade de discernir bem aquilo que é a vontade de Deus. Aquilo que é o projeto de Deus para a sua vida, que é o seu chamado, que é aonde Ele te chama a amar com mais intensidade aos pobres, à sua família e a tudo, como um todo, né? E como eu falei no último vídeo, né, lá junto com o Fernando, que é algo que eu gosto muito, que uma das minhas orientadoras dentro da comunidade me falou uma vez, em uma das nossas conversas sobre vocação, que ela me ajuda na questão da minha vocação, ela me falava muito assim: olha, Larissa, atrás de cada vocação existe um povo. Atrás de cada vocação existe um povo. Atrás da sua vocação existe esse povo. E nós devemos ter essa coragem de apacentar. Esse povo que existe atrás das nossas vocações é justamente o povo que Deus nos confiou, para que a gente fosse sinal de Deus na vida deles. Então, se nós não discernimos bem, se nós não vivemos bem aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, não somos nós apenas que seremos prejudicados,
mas é toda aquela geração e aquele povo que ele nos confiou. Nós temos uma missão que é muito maior, meus irmãos, do que aquilo que a gente imagina. Então, se nós não temos essa capacidade de olhar para essa missão e esse povo que Deus nos confiou, esse povo que tem atrás de nós acabamos sofrendo e levando eles também a não ter uma experiência com Deus. Imagina então, se você não corresponde à sua vocação, você busca viver outra coisa, aquilo que não é a vontade de Deus. Imagina só, um irmão de rua morrer, você não ir para o inferno porque você não foi capaz de corresponder àquilo que é a vontade de Deus. Imagina o peso disso, né? Atrás de você existe uma multidão de pessoas que precisam do seu chamado, que precisam da sua resposta de amor a Jesus. Então tenha a coragem de silenciar e de dar o seu sim, seja ele qual for, no matrimônio, no celibato, no sacerdócio, na vida religiosa, dentro de uma comunidade ou não, na sua paróquia. Tenha a coragem de responder ao seu chamado, de enfrentar essa crise, porque nós passamos por crises, mas depois vem a bonança, vem a graça de Deus que é maior. Então tenha a coragem de corresponder ao seu chamado, de ver aquilo que é a vontade de Deus, seja ela qual for em sua vida. Então é isso, povo de Deus, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. E se você não acompanhou os nossos vídeos especiais desse mês vocacional, eu vou deixar aqui a nossa playlist, então clica lá e assiste um por um, tá bom? Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, paz e misericórdia.